A maioria dos homens acha que entende exatamente o que excita uma mulher. Eles imaginam uma atmosfera tranquila e romântica, música suave, olhares prolongados e toques lentos e delicados, como nos filmes românticos. E é verdade, tudo isso soa lindo e, às vezes, incrivelmente emocionante. Mas, por trás dessa imagem cor-de-rosa, existe outra fantasia que ressoa com muitas mulheres. Uma fantasia mais profunda, mais intensa e talvez um pouco mais sombria. Essa fantasia é uma que as mulheres não compartilham em voz alta, nem com as amigas tomando café, nem com seus parceiros na cama e, muitas vezes, nem mesmo consigo mesmas. Estudos e pesquisas psicológicas chegam repetidamente à mesma conclusão. Uma porcentagem significativa de mulheres nutre fantasias sobre abrir mão do controle e sentir que o homem está no comando de uma forma segura e consensual, sem nenhum risco real. Isso não é tão raro quanto alguns imaginam. É muito mais comum do que a maioria dos homens pensa. Você assiste a esse tipo de conteúdo porque muitas vezes deseja ser o homem que realmente entende as mulheres. O homem que lê nas entrelinhas, percebe o que não é dito e pode proporcionar a ela uma experiência que ela anseia, mas não ousa pedir. O que discutiremos aqui não é um convite ao caos ou à transgressão, mas sim uma compreensão genuína do que se passa na psique de uma mulher, por que ela esconde esses desejos e como abordá-la respeitosamente sem fazê-la sentir medo, julgamento ou insegurança. Nota importante: essas ideias são relativas e variam de pessoa para pessoa. Elas são apresentadas apenas para fins de conscientização e compreensão, e são destinadas principalmente a casais casados, dentro de um contexto de respeito e privacidade. Todos são bem-vindos para se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários, mencionando seu país ou cidade. Ao conversar francamente com mulheres, sem pretensões sociais, fica claro que muitas delas sentem a pressão do controle diário, seja no trabalho, na família ou na tomada de decisões e no cumprimento de responsabilidades. Esse papel constante consome uma quantidade enorme de energia psicológica e mantém a mente em um estado de tensão perpétua. Portanto, em momentos de intimidade, surge um desejo completamente diferente. O desejo de desligar a mente por um instante. De deixar que outra pessoa assuma a liderança, mesmo que por apenas alguns segundos. Não se trata de fraqueza ou de desejo por perigo, muito pelo contrário. Surge de uma profunda sensação de segurança, uma segurança que lhe permite abrir mão do controle, sentir em vez de pensar, render-se em vez de liderar. Os homens costumam se excitar rapidamente. Um único olhar, um simples toque ou uma palavra sugestiva podem ser suficientes para provocar uma resposta física imediata. Para as mulheres, no entanto, a excitação é construída camada por camada. Começa com um sentimento de segurança emocional, depois, confiança, depois, conexão psicológica e só então o corpo atinge o clímax. A fantasia de controle adiciona uma camada poderosa a essa construção, uma camada que a faz sentir-se tão desejada que o homem não consegue resistir ao seu desejo por ela. Esse sentimento a faz sentir-se não apenas amada, mas também profundamente desejada e amada. Mas por que as mulheres escondem essa fantasia? A principal razão é social. A sociedade exige que as mulheres sejam sempre fortes, independentes, dominantes, nunca submissas ou controladas. Admitir o desejo de abrir mão do controle pode fazê-la sentir vergonha, como se estivessem traindo a imagem de uma mulher forte e moderna. A segunda razão é o medo de serem mal interpretadas, de que o homem a perceba como estranha ou que ele vá longe demais. Portanto, essa fantasia permanece confinada à mente, aos romances ou à imaginação silenciosa que nunca se manifesta na realidade.
Aqui está um ponto crucial que precisa ser claramente compreendido. O que uma mulher quer é fantasia, não uma realidade prejudicial. Poder real é inaceitável e coerção real é completamente inaceitável. O que ela quer é uma ilusão segura, um jogo de papéis onde ela sabe que pode parar quando quiser e que o controle é temporário e mutuamente acordado. Quando um homem entende essa diferença, ele se torna capaz de se aproximar sem ultrapassar limites e de oferecer uma experiência profunda, sem quebrar a confiança. Para a maioria das mulheres, essa fantasia não significa violência, mas sim um controle calculado e carregado de emoção. Pode ser um homem segurando delicadamente as mãos dela acima da cabeça durante palavras simples como "você é minha agora" ou "não quero que você se mexa", ditas em um tom carinhoso, podem ser mais poderosas do que qualquer ação física. Às vezes, o controle é puramente verbal. Comandos gentis, orientação silenciosa, desaceleração deliberada e fazê-la esperar enquanto a tensão aumenta gradualmente. Em outros casos, pode envolver toques um pouco mais intensos, mas sempre dentro de limites claros e seguros. O fascínio aqui não reside na aspereza, mas na sensação de ser desejada a ponto de perder o controle. Esse contraste é o segredo da atração. Uma mulher forte em seu dia a dia, permitindo-se ser vulnerável em um momento especial. Isso fica evidente em romances populares, onde o homem é dominante, protetor e forte, sem ser prejudicial. Ele é o homem que parece perigoso, mas no fundo, ela sabe que ele jamais a machucaria. Mesmo em alguns tipos de conteúdo visual, muitas mulheres são atraídas por cenas com indícios sutis de controle mais do que se imagina. O motivo é a combinação de adrenalina e confiança. Quando esses dois sentimentos se unem, a sensação é amplificada, a mente para de analisar e o corpo responde com mais intensidade. Mas é fundamental ressaltar que cada mulher é diferente. O que excita uma mulher pode não excitar outra. Algumas preferem apenas palavras, enquanto outras apreciam toques um pouco mais intensos. Mas a essência é sempre a mesma: segurança, confiança e escolha. Nunca tente adivinhar ou pressionar. O caminho certo começa com o diálogo. Converse sobre esses assuntos fora do quarto, em um momento tranquilo, sem tensão ou expectativas. Você pode abordar a ideia com delicadeza e curiosidade genuína, sem forçar ou constrangê-la. Se ela se sentir desconfortável, recue imediatamente e respeite o silêncio. Construir confiança por meio de detalhes cotidianos. Respeito, gentileza e estabilidade é o que a fará se sentir segura mais tarde. Quando estiverem juntos, comecem com pequenos passos. Observem o corpo dela, a respiração e as reações. Se ela responder, continue no mesmo ritmo. Se ela hesitar, pare imediatamente e confirme. Consentimento não é uma palavra isolada, é um processo contínuo. O que vem depois do momento é tão importante quanto o próprio momento. O carinho, a proximidade e as palavras gentis que se seguem são o que tornam a experiência bela e não confusa. O maior erro que alguém pode cometer é surpreender a outra pessoa sem um acordo prévio, ignorar seus sinais ou interpretar o silêncio como aceitação. Quando feito corretamente, isso aprofunda o relacionamento, aumenta a intimidade e cria uma confiança rara. Em última análise, essa fantasia é muito comum entre as mulheres e não significa nada de errado ou desviante. É uma expressão do desejo de confiança, de se sentir desejada e de abrir mão temporariamente do controle. Lidar com isso requer consciência, respeito e inteligência emocional. Quando esses elementos estão presentes, o relacionamento se transforma em um espaço mais profundo, genuíno e gratificante para ambos os parceiros. Abordar o relacionamento dessa forma não é manipulação, é cuidado genuíno, e o cuidado genuíno sempre faz toda a diferença.